Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender de Deus, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Bem, você já ouviu falar em DDR? Não. Então eu vou falar aqui para vocês, né, o que é DDR. DDR é uma sigla que quer dizer dinastia denominacional religiosa, né? E o que é uma dinastia? Uma dinastia, para quem não sabe, é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucede ao trono, tá entendendo? Dinastia é uma série de reis ou soberanos da mesma família, que isso aqui fique bem claro, da mesma família que sucede aí ao trono, ou seja, é passado de pai para filho, né? A coroa A coroa não é passada para terceiro. Não existe isso. Ninguém que é rei vai colocar como príncipe um estranho. Tá entendendo? Vai ser príncipe ou princesa alguém do próprio sangue, ou seja, os filhos. Vocês estão compreendendo? Então, isso é dinastia. Para vocês só entenderem, esse modelo foi protagonizado no Egito. Tá entendendo? No Egito Antigo e na Europa pelos Habsburgo, tá entendendo? E qualquer ameaça ao trono de um estrangeiro ao suposto príncipe, ele era logo sanado, ele era logo sufocado, porque o trono tinha que ser passado para o filho e não para um estranho, sem ser da família. Por, por essa situação aí, né? Muitas dessas pessoas que se colocava como um futuro rei ou uma futura rainha, sendo estranho, eles eram logo mortos, né? Eles eram logo exterminados. Uma forma de cortar o mal pela raiz, né? Porque a dinastia ela tinha que ser só entre familiares, de pai aí para filho. Esse era o padrão do homem e não de Deus, sabe? Porque assim, a dinastia ela implica muito uma linha. E essa linha, o homem, como ele tentasse forçar ele tentasse assim eternizar um poder, uma realeza na mão de seu filho e na mão de seus descendentes, na mão da sua prole, né? De forma eterna, em um sistema eterno, tá entendendo? Que nunca fosse sair dali para outra mão de outra pessoa, ficasse só ali entre eles mesmos, sabe? De pai para filho, de pai para filho, e aí ninguém ia conseguir aí mudar isso, tá entendendo? Por exemplo, você vai ver que Saul viu em Davi uma ameaça ao trono de seu filho chamado Jonas. E por esse motivo, né, Davi ele foi brutalmente perseguido por Saul. E Saul por várias vezes tentou matar Davi, tirar a vida de Davi. Mas a Bíblia diz que Deus ele não entregou Davi nas mãos de Saul. Mas por que Saul fazia isso? Porque ele não aceitava que o seu trono fosse dado a um estranho. Aí entra uma coisa aí que vocês não sabem. Deus ele quebra esse tipo de loucura humana. Tá entendendo? Porque o poder é de Deus. A Bíblia diz-me assim, que Deus está no céu, nos céus, e faz tudo aquilo que ele apraz. Ou seja, na oração de Jesus, né, Jesus deixou isso bem claro. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, só pelo aqui você já vai percebendo que Deus ele não aceita. É inadmissível um homem ter poder absoluto.
O homem até que já tentou, né? Você pode observar que os imperadores já tentou dominar o mundo todo até onde eles entendiam e conheciam geograficamente. Eles ampliavam suas extensões territoriais. Você vai ver que a Babilônia fez isso, de Nabucodonosor, mas caiu, né? Você vai ver que a Pérsia do imperador Dário e Ciro tentou fazer isso, mas caiu. Você vai ver também aí que Alexandre, né? Que esse cara foi o maior líder militar do mundo de todos os tempos, na minha opinião. Tentou fazer isso, mas também caiu, tá entendendo? E você vai ver também Roma e os seus imperadores tentando fazer a mesma coisa e sumir do mapa. Por quê? Porque quem domina o reino da humanidade é o mundo espiritual, é Deus. E Deus ele não permite esse tipo de loucura, sabe, acontecer. Como que o homem tivesse todo o poder no planeta Terra, um homem só governar. Até porque esse anticristo aí, tirado das imaginações do povo protestante, é uma farsa, né? Muito por conta aí da questão geopolítica. Porque se você estudar só um pouco a geopolítica, você vai ver que isso é impossível. Um homem dominar o mundo inteiro, isso nunca existiu e nunca vai existir. Mas como eles criaram esse anticristo, né? Que até hoje eles esperam vir e nunca vem. É a mesma coisa é a volta de Jesus. Eles andaram datando várias vezes aí também, Jesus não voltou. Tá entendendo? Então o poder não pode estar na mão de um homem só. Mas assim, ó, veja, ele que o homem ele tenta de alguma forma, né, manter o poder na família. Mas o que é que Provérbios, capítulo 27, versículo 24 diz? Em Provérbio, capítulo 27, versículo 24 diz assim, ó, pois as riquezas não duram para sempre, tá entendendo? Nem a coroa de geração a geração, ou seja, não, por mais que um homem ele tente, eles nunca vão conseguir prevalecer sobre aquilo que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu aqui é o seguinte, que não existe nada que fique fixo aqui e que Deus não venha desestruturar, tá entendendo? Venha tirar, venha naufragar, tá entendendo? Porque assim, nos tempos bíblicos antigos, tinham essa noção em que uma pessoa só, por exemplo, a dinastia egípcia, eles fechavam entre eles mesmos ali, tá entendendo? E aí eles mantinham até um relacionamento ali entre parentesco mesmo, para não ir para a mão de estranho. Vocês estão entendendo? Aconteceu isso também com Habsburgo na Europa. E os Habsburgo, eles conseguiram muito bem dominar quase a Europa toda. Tá entendendo? Inclusive, aqui no Brasil, um descendente dos Habsburgos, Dom Pedro, né? Primeiro, Dom Pedro II, eles eram tudo dessa família aí da Europa e já estava aqui na América do Sul. E uma hora isso ia acabar. O que que eles faziam? Eles fechavam, eles se autoblindavam entre eles mesmos e aí se autorrelacionavam ali a nível de família mesmo. O que era uma aberração para Deus. E a uma hora Deus ele pesou a mão e os Habsburgos entrou em extinção. Tá entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que a coroa ela não permanece de geração em geração. Tá entendendo? Ela não nasceu para isso. Você pode observar assim, né? Vou tentar ser mais claro. Que em qualquer campeonato de futebol, não existe um time que ganhe todo ano a mesma coisa, sabe? Na Champions League, uma hora o Real Madrid ganha, outra hora o Milan ganha, outra hora o Barcelona ganha, outra hora algum time inglês, né, como Liverpool, né, ganha, mas não existe
Nada que possa fazer com que um time mantenha essa pegada de forma eterna, porque eterno é Deus. E o único poder que não é passado de um para o outro é o poder de Deus. A sua glória ele não dá a ninguém. Tá entendendo? Mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando que, assim, existe algo nos seres humanos, né, principalmente os pais, eles tentam de alguma forma fazer com que os seus filhos tenham uma vida de conforto. Por exemplo, por essa questão aí, alguns cientistas eles não iam existir, muito por conta de os pais forçarem ele a ser padre, cleros católico. Charles Darwin foi um deles, né, o pai do evolucionismo. Outro foi, eu acho que foi Isaac Newton, entre outros, sabe? Que os pais dele viram bons olhos, eles dentro aí dos conventos católicos, estudando, né? Ali e vivendo ali, porque era uma forma de se assegurar financeiramente, tá entendendo? O que na verdade não é diferente hoje. Por exemplo, quando o jogador, né, ele fica famoso, o que é que ele faz? Ele vai entrar em contato aí para tentar fazer com que o filho dele seja jogador também, tá entendendo? Por exemplo, Pelé, o rei do futebol, o filho dele entrou no mesmo ramo que, o, que Pelé, tá entendendo? Pelé foi jogador de futebol e o rei do futebol. Mas Edinho, que é o filho do rei, era um mero, insignificante goleiro. Até agarrava até bem. A ideia que se tinha é que ele ia ser o segundo Pelé, mas infelizmente, para quem não sabe, biologicamente, Pelé até passou alguns genes, né, para o seu filho, tá entendendo? Mas os dons e os talentos não foram passados. Isso aí não é com o homem, isso aí é com o mundo espiritual. Essa fonte vem do mundo espiritual, essa fonte não vem do homem. Vocês estão entendendo? O homem até que força a barra. Por exemplo, Romário, que para mim foi o melhor atacante do mundo de todos os tempos, o filho dele, Romarinho, não chegou aos pés dele, com todo respeito, né? E o filho dele vai ser cobrado, né? Pô, mas seu pai era muito gigante e tal. Mas ele entrou nesse ramo de futebol, foi abraçado por conta de Romário, mas infelizmente o talento, como a Bíblia diz, a coroa não foi passada para ele. E que coroa é essa? Biologicamente foi passado, né, a genética de Romário para o filho, a genética de Pelé para o filho dele Edinho, como também a genética, né, foi passado os cromossomos aí, os genes de Bebeto para o filho dele Mateus. Mas os dons, os talentos, isso é com o mundo espiritual. Isso aí não vem aqui, não existe inteligência física que faça uma equação, uma fórmula para que essas coisas dê certo, né? Essa equação dê certo. Saia o mesmo talento que um. Porque ia se fazer um segmento aí, né? Eterno. E a Bíblia diz aqui que a coroa ela não é passada de geração a geração. Tanto coroa mesmo, né? Coroa, porque hoje nós vimos que o Egito é um pantilhão de lixo lá. É um aterro de lixo. O maior aterro de lixo que existe é lá no Egito. E não existe nem mais faraós. Hoje o Egito vive a nível presidencial, tá entendendo? Ou seja, foi extinguido essa, essa dinastia há muito tempo. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela prevalece. Porque, assim, não é passado a coroa de geração em geração. Tanto essa coroa física, como também a coroa
de dons e talentos, não é passado. Não adianta o cara, como o Zidane fez, o cara botou 5 filhos para ser jogador, facilitou as questões, mas nenhum desses filhos dele chegou junto dele e não vai chegar. Tá entendendo? E tem muito jogador que depois faz isso, empurra os filhos dele, sabe? Para ser jogador, para forçar a barra ali, porque sabe que o jogador tem uma vida muito boa, uma vida de conforto, né? Uma vida honrosa. Porém, meu irmão, não é passado o essencial, que é os dons, que é os talentos. Muito por conta de que, assim, isso não depende, né, do físico, né, a nível biológico. Esses pais, os pais podem até passar os genes, que são os 23 cromossomos, mas não vai passar o talento, tá entendendo? Não vai passar os dons. E aí, sem dons e sem talento, você vai botar seu filho lá e aí, Djalma é exceção. Filho de Djalma Santos é uma exceção. Né? Aquele Djalminha que o cara era um mágico, um astro do futebol. Mas uma exceção, tá entendendo? Tem pugilista aí que tentou colocar os filhos dele para ser pugilista e infelizmente não vingou. Tem cara que vai colocar o filho dele no UFC, esse cara nem quer isso aí, porque os caras não querem ficar tomando pau, meu irmão, pra ganhar dinheiro. Tá entendendo? Tem gente que vai colocar o filho dele para ser, assim, ser piloto de Fórmula 1 e os caras não vão querer, pô. Não é a deles. Assim também, antigamente, muitos forçavam os filhos a ser clero católico muito por conta da segurança financeira, como também hoje é a mesma coisa, né? Por conta da segurança financeira, eles forçam seus filhos a serem jogador, a serem cantor, né? A serem atletas, tá? Mas os talentos, os dons, eles não vão abraçar essas pessoas como não estão abraçando, que isso depende do mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Pode até carregar as características físicas do pai. O Ronaldinho Gaúcho mesmo tem um filho que tem as características dele, mas não lembra nada. Ronaldinho jogando futebol. O menino tá de anos-luz de distância assim do talento de Ronaldinho Gaúcho. Mas por que ele migrou para o futebol? Porque assim, ó, a pessoa acha que porque ele é jogador que seu filho vai passar, né? Alguma mágica vai acontecer para esse menino ser usurpar aí o dom do pai, né? Algum biribi canta acabando aí, e aí o cara, essa fórmula chegar no menino, enquanto na verdade isso aí não acontece. Tá entendendo? Isso aí chama-se dinastia. E tanto a dinastia de talento como a dinastia de coroa falhou. Por conta de que a palavra de Deus ela tem que prevalecer. Vocês estão entendendo? E não adianta cantor colocar seu filho para ser cantor, tá entendendo? Porque nenhum deles vão conseguir passar seus dons e seu talento para seus filhos, ok? Assim também, amados irmãos, é nas denominações. Nas denominações, você vai ver muito, né? Os pais colocando seus filhos para ser o quê? Pastores. Muitas vezes o cara, velho, como tantos outros aí, né? Pode, no ramo de jogador, de cantor, onde esses meninos, esses jovens, eles poderiam ser aproveitados e usados, eles se encontrarem, né? Cursando faculdade, se acharem em outro campo, em outra área, mas os pais dele, por ambição do dinheiro, força ele a ser jogador e acaba consumindo tempo, consumindo, assim, os talentos dele, os dons dele, muito por conta da cegueira do pai de que tem que também seguir o mesmo caminho dele. Tá entendendo? Eu já falei aqui, sempre é bom falar, né? Eu falei que Pedro ele era pescador porque o seu pai era pescador, porque seu avô foi pescador, porque seu bisavô foi pescador.
e porque o seu tataravô, e aí vai, todo mundo foi pescador. E o cara foi ser pescador e os filhos dele ia ser pescador também, mas Jesus foi lá e tirou Pedro desse ramo aí. Aí mostra que é Deus, o mundo espiritual, que muda a direção das coisas. E tem muito pai aí que força os filhos dele. Poderíamos perder muitos cientistas que contribuíram para a humanidade por conta de pais que forçou os filhos a ser clero, a ser padre na Igreja Católica, muito por questões de segurança financeira. Tá entendendo? E aí, meu irmão, é terrível. Muitos desse menino que tinha que ser jogador, que os pais forçaram ele para ser jogador porque eles foram jogador, vai acabar destruindo, pô. Poderia investir e ele ser um bom físico, um bom matemático, ser um ator, ser, exercer outra função, a qual o talento dele vai se encaixar, porque ele está muitas vezes na vocação que não foi chamado, e não vão, e ele, infelizmente, não vão desenvolver absolutamente nada. Tem um cara chamado aí de Michael Jordan, por exemplo, em que ele é o rei do basquete, assim como Pelé é o rei do futebol. E essa tentativa aí, meu irmão, de tentar colocar, ó, tá entendendo, os filhos para ser o que eles são, vai falhar sempre. Você vê que o Cristiano Ronaldo, né, tá colocando o filho dele para ser aí jogador, mas muito por conta que eu falei da questão financeira, do asseguramento financeiro, de ter uma vida confortável. Mas vai acabar assassinando, matando, massacrando os dons, os talentos que ele tem, sabe? E muitas vezes o cara tá ali forçado, meu irmão, o cara não quer aquilo, mas muito por conta dos pais forçarem. E hoje nós temos Charles Darwin, Isaac Newton, caras que eles lutaram para não ser clero católico. Talvez se esses caras, por exemplo, Isaac Newton fosse, na verdade, clero católico, quem ia, mais, ia demorar muito descobrir essa quarta força aí, que foi descoberta por Isaac Newton, que é a força da gravidade, ia demorar mais um pouco, né? E a ciência, ela é de suma importância porque assim, ó, quando se descobre algo, se abre um leque aí de possibilidades. Você está entendendo? Então, não é muito diferente, né? A dinastia da realeza, a dinastia, né, de atletas que tenta colocar seus filhos no mesmo caminho, e a dinastia do que eu falei aqui agora, do DDR, que é a dinastia denominacional religiosa, onde os pais forçam os filhos a ser pastores, usurpando o lugar de quem está ali dentro e tem dons e tem talento para ser pastor e para ser, porque tem o dom da palavra e tem o dom do conhecimento, mas, como a Bíblia diz, eles nem entram, deixa quem quer, ou seja, que quem tem vocação entrar, porque essa pessoa que tem vocação ameaça. Assim foi com o Saul. Saul viu em Davi um mega militar e um rei, sabe, de excelência. Então o cara, pô, peraí, pô, esse cara aí pode tomar minha função aqui, realmente tomar meu trono e agora dominar meu trono e a descendência dele dominar meu trono e a prole dele, sabe? Então ele tentou de todas as formas, Saul, tentar parar Davi, pô. Tá entendendo? O medo fez ele fazer isso. E hoje você vai ver que pastores fazem isso. Colocam os seus filhos lá, uns caras que poderiam ser advogado, né? Uns caras que poderiam ser cientista, ser ator, atriz, ator no caso, ou seja, ser qualquer coisa, sabe? Algum talento que ele tem, ele ser qualquer coisa, menos pastor. Porque muitas vezes o cara tá ali, meu irmão, porque o pai, ele, depois que ele cria aquele império, né? O cara também não vai querer dar de mão beijada a um estranho. Mas não é assim no reino de Deus. Isso aí tá mais para um cunho, né? De, de questões humanas. Onde os seres humanos não querem perder o trono físico. Tá entendendo? Onde esse pastor ele não quer perder ali a- aquilo que ele um dia construiu. O cara constrói aquela denominação aos poucos, depois que está tudo grande, cheio de ovelha, o cara bota um estranho ali e ele sabe que os seres humanos são terríveis.
Tá entendendo? E o cara vai botar o que ali? O filho dele. E vai sufocar, obstruir o caminho de quem tem dons e talento. Mas graças a Deus hoje, que hoje tem internet, né? A internet é um grande, um grande aliado aí de quem tem dons e que tem talentos. Tá entendendo? Porque se depender desses pastores, a dinastia vai cantar no centro. Sempre assim. O pastor vai botar os filhos, que depois vai botar os seus netos e assim sucessivamente. E vão se criar uma linha ali, mas só que a Bíblia quebra isso. Porque Deus, ele, no reino dele, ele não age assim. Tá entendendo? No reino dele, todos nós somos escravos, todos nós somos servos. E aqui ninguém, meu irmão, cada um tem que atuar dentro da sua vocação que foi chamada. Ninguém aqui vai atuar, meu irmão. Somos contribuintes, tá entendendo? Dos planos de Deus. Só que a pessoa quer fazer daquilo ali um graal de poder financeiro, onde ele vai, na verdade, lucrar e sustentar a família para todo sempre. Só que a Bíblia diz que o mundo espiritual não aceita isso e quebra isso de alguma forma. Hoje as igrejas estão sofrendo, essa dinastia está sofrendo muito por conta de que, assim, a internet chegou em um momento em que as igrejas já estavam sofrendo, né? A chamada perca de massa. Porque assim, nosso corpo, com a, depois dos 35 em diante, né? As células elas param de se reproduzir e ela vai entrando em um estado de envelhecimento. Elas param de se recopiar. As células fazem isso. Elas param de se dividir. Elas param de se renovar. E aí tem um nome, né? Onde nós sofremos de perca de massa. Tá entendendo? E por sofrermos essa perca de massa, a gente vai murchando, como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente murcha como a erva da flor. E realmente a ciência comprovou isso. E o nome dessa perca de massa, ela tem um nome chamado de... Deixa eu ver, meu Deus. Depois eu falo, porque eu me esqueci agora. Mas tem um nome. E essa mesma perca de massa, as igrejas estão sofrendo, ou seja, as pessoas estão ficando desigrejadas. O que está afetando aí essa dinastia, tá entendendo? Essa dinastia ela está sofrendo com isso, com essa perca de massa, com essa grande multidão que agora estava dentro da igreja está saindo. As pessoas estão ficando desigrejadas, estão vivendo de forma desigrejadas. E eles realmente estão enlouquecendo. Esse sistema realmente está sendo abatido. O nome da perca chama-se sarcopenia. Tá entendendo? Me lembrei agora, graças a Deus. Sarcopenia é a perca de massa corpórea que nós sofremos depois dos 35 anos. Nós murchamos. Você vai ver que Arnold, né? Jean-Claude Van Damme, ou qualquer Stallone, você vai ver os caras hoje, os caras tá tudo assim, murcho, né? Eles perderam a massa. Isso chama-se sarcopenia. Sarcopenia. É a perca de massa. E essas igrejas estão sofrendo isso aí também, pô. A sarcopenia espiritual. Ou seja, eles falam tanto em arrebatamento, o arrebatamento está começando e começou, eles não estão nem vendo. Estão entendendo? E aí os filhos deles que estão ali, que eles agora estão colocando ali, vão passar fome, pô. Porque ali vai ter gato pingado. E os caras vão ser forçados a se encontrar, a se achar. Tá entendendo? Ou eles procuram, né, dar os pulos dele e se encontrar como um advogado, cursar uma faculdade, tentar outra coisa. Ou morrer ali, né, como um pregador
um pregador no deserto, porque o povo não está mais indo para a igreja, o povo não está mais dando dízimo, o povo aos poucos está acordando. É, essa, essa ascensão aí, né, do YouTube, ela na verdade quebrou muitos poderes aí, entendeu? Atingiu poderes políticos, atingiu poderes aí religiosos, enfim, ela saiu quebrando até emissoras, né, de televisão, porque o YouTube hoje qualquer pessoa simples pode ter um canal que antigamente só quem poderia ter, quem tinha realmente bala na agulha, quem tinha poder financeiro mesmo para criar aí uma empresa. Hoje a ciência trouxe isso para qualquer pessoa hoje produzir um canal, tá entendendo? E essa dinastia aí religiosa, ela tá entrando em extinção. Os pais que ficam colocando os filhos para ser pastores, abram seu olho, porque não tá dando mais como dava antes. Antigamente dava muito lucro, hoje não tá dando mais. Tá entendendo? As pessoas estão criando canais no YouTube e se encontrando, se achando e manifestando seus dons e seus talentos aí no YouTube. YouTube é uma extensão da ciência. A Bíblia diz que a terra seria cheia do conhecimento de Deus. E que nos últimos tempos, o anjo disse para Daniel que a ciência ia se multiplicar e está se multiplicando. E hoje, qualquer pessoa hoje, né, de sua própria casa, pode abrir um canal e rivalizar de forma direta e até lucrar, né, de forma direta aí com essas grandes emissoras. Então, esse sistema, né, de dinastia denominacional está em colapso, está em extinção. Só um louco vai tentar manter seu filho nessa pegada aí. Eu conheço um pastor que ele colocou os filhos dele para ser pastor também, e ele não dava oportunidade a ninguém, sabe? Quando ele via que alguém tinha dom ou talento, ele dava um jeito aí, meu irmão, de botar o cara para fora da igreja. É, botava porque não, esse cara vai tomar. E quando os filhos dele iam pregar, meu irmão, era um terror, era um Deus nos acuda, mas os caras não sabiam nada, meu irmão. Uma vez os caras na vigília, os caras disse que Moisés, Deus, rapaz, Jesus disse-me assim, ó, Moisés desça da árvore. Que Moisés foi, pô? Que eu me lembro, acho que foi Zaqueu, né? Que eu me lembro, acho que foi Zaqueu. E ele disse não, que foi Moisés, sabe? Eu acho que não tá muito bem na cabeça. Mas, assim, e os pessoal aplaudiu, deu glória a Deus, sabe? Aquela coisa toda lá. Então eles blindam-se, tá entendendo? Eles fecham entre eles mesmo ali e criam esse tipo de dinastia Habsburga religiosa, onde os filhos dele e os filhos dos filhos dele vai se manter no poder, onde Deus quebra isso. O provérbio fala isso. A coroa não é de geração em geração. Não adianta cantor, jogador, tá entendendo? Pastor, religioso, manter essa pegada aí, colocando seus filhos, porque eles podem até passar os genes, as características, são 23 cromossomos do pai, tá entendendo? E mais 23 cromossomos da mãe, que dão 46 cromossomos. As características físicas dos genes pode estar até no filho, mas dom e talento, meu irmão, vem dos céus. Não adianta. O cara que é jogador, for um jogador brilhante, talvez o filho dele não seja. E Deus não trabalha com acaso, com loteria. Deus trabalha com o poder dele, com os dons dele. Tá entendendo? É Deus que determina aqui mesmo que vai ter certos dons e que vai ter certos talentos. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. A Bíblia diz bem assim, que nada é dado ao homem se do céu não for dado. Tá entendendo? Seja posição, status, o que for é dado ao homem, porque o mundo espiritual que determina. Não adianta o homem ficar relutando aqui e forçando a barra que não vai vingar, pô. Não adianta você ficar botando seu filho para ser pastor, sem ele ter dom, se ele tem talento, sem ele ter o dom da palavra, que logo, logo vão perceber isso aí, mas vão aceitar, porque assim não adianta. Mas hoje eles vão pregar no deserto.
Irmão, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Deixa seus likes aí. Amém. Graças a Deus.